O dia está bonito, e Clara observava o relógio sobre a mesa de seu escritório, enquanto o barulho suave das teclas do computador preenchia a sala. Cada segundo parecia mais longo que o anterior. Ela havia se tornado uma especialista em ocupar o tempo. Mergulhar no trabalho era sua maneira de escapar. Fugir de algo que até 3 anos atrás, acreditava ser seu futuro. Aos 32 anos, Clara tinha alcançado o sucesso profissional que muitos almejavam. Gerenciava sua própria empresa de marketing digital, e seu nome era bem respeitado no mercado. No entanto, por trás da fachada de empresária confiante, havia uma mulher emocionalmente desgastada, ainda assombrada pelo dia em que seu mundo desmoronou. 3 anos se passaram desde que Rafael, o homem com quem ela havia planejado passar o resto da vida, a abandonou no altar. O choque de ver o salão de recepção vazio, e o olhar atônito de seus amigos e familiares foi algo que Clara jamais esqueceu. Naquela manhã, ela vestiu o vestido de noiva com a certeza de que estava pronta para dar o passo mais importante da sua vida. No entanto, a única coisa que recebeu foi silêncio, e uma carta curta que mal explicava as razões do abandono. Desde então, Clara construiu uma armadura ao redor de seu coração. O trabalho tornou-se sua única prioridade, enquanto seus amigos viam apenas resquícios da mulher vibrante e amorosa que ela um dia foi. Namorar? Isso era impensável. A ideia de permitir que outra pessoa entrasse em sua vida, correndo o risco de reviver aquela dor, a paralisava. Ela costumava pensar que já havia superado o que aconteceu. 3 anos são mais do que suficientes, dizia para si mesma. Mas toda vez que via um casal caminhando de mãos dadas na rua, ou quando recebia um convite de casamento, uma pontada de tristeza e amargura ainda apertava seu peito. Clara suspirou e fechou o laptop, massageando as têmporas. Era mais um daqueles dias em que a memória do passado pesava mais do que o habitual. Decidiu levantar-se e caminhar até a janela do escritório. Lá fora, o sol brilhava, e a cidade parecia seguir seu ritmo usual, indiferente às cicatrizes invisíveis que ela carregava. Você precisa seguir em frente, sua amiga Mariana sempre repetia. Um coração fechado nunca pode ser curado. Clara sabia que Mariana estava certa, mas as palavras soavam vazias. Como ela poderia seguir em frente, se toda vez que pensava em se abrir para alguém, as lembranças voltavam com força total? Um toque no celular a trouxe de volta ao presente. Era Amanda, sua irmã mais nova, e Clara sabia que não podia ignorar. Com relutância, atendeu. Oi, mana. A voz de Amanda soava animada do outro lado da linha, mas Clara imediatamente pressentiu que algo estava por vir. Oi, Amanda. Tudo bem? Clara respondeu, tentando soar casual, mas já imaginando o que a irmã poderia querer. Estou ótima. Na verdade, tenho uma notícia para te dar, Amanda começou, com um tom de voz que indicava ansiedade. Clara se sentou, preparando-se para o que viesse a seguir. Eu e o Tiago decidimos nos casar. E eu adoraria que você fosse minha madrinha. O silêncio que se seguiu foi longo o suficiente para que Amanda percebesse o impacto que suas palavras tiveram em Clara. O coração de Clara disparou, e seu corpo ficou tenso. Um convite para ser madrinha do casamento da irmã? Justamente ela, que ainda carregava a dor de seu próprio casamento desfeito? O paradoxo era quase irônico. Clara? Você está aí? A voz de Amanda agora estava hesitante, claramente percebendo a tensão. Clara respirou fundo, lutando para manter a compostura. Sim, estou aqui. Nossa, isso é ótimo, Amanda. Parabéns. Ela tentou soar entusiasmada, mas sabia que sua voz não convenceu a irmã. Eu sei que pode ser difícil para você. Amanda começou, cautelosa. Mas você é minha irmã, Clara.
Eu realmente gostaria que você estivesse ao meu lado nesse dia. Sei que foi tudo muito doloroso para você, e jamais pediria isso se não achasse importante. Eu só gostaria de te ter por perto. Clara fechou os olhos, tentando conter o turbilhão de emoções que ameaçava transbordar. Ela amava Amanda profundamente, mas a ideia de enfrentar um casamento, de reviver toda aquela atmosfera que tanto a machucou, era demais para processar. Não sei, Amanda. Talvez eu não seja a pessoa mais adequada para esse papel, Clara respondeu com sinceridade, sua voz mais suave, quase um sussurro. Você é perfeita para isso, Amanda retrucou de imediato. E eu não vou te pressionar, prometo. Mas pense com carinho. Tá bom. Eu não posso imaginar esse dia sem você ao meu lado. Clara se viu dividida. Como poderia negar esse pedido? Ao mesmo tempo, sabia que aceitar significaria reviver os momentos mais dolorosos de sua vida. Ver outra pessoa viver o que ela havia perdido. Eu vou pensar sobre isso, respondeu finalmente, incapaz de dar uma resposta definitiva naquele momento. Obrigada, Clara, Amanda disse com ternura. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Quando a ligação terminou, Clara deixou o telefone cair sobre a mesa e olhou para o nada. A ideia de participar de outro casamento, mesmo que fosse o da irmã, a fazia reviver cada momento doloroso daquele dia em que Rafael não apareceu. Por mais que amasse Amanda, não tinha certeza se conseguiria enfrentar isso. Clara sabia que de uma forma ou de outra, esse convite a forçaria a lidar com sentimentos que há muito tentava enterrar. Os dias passaram lentamente desde a ligação de Amanda. Clara ainda não havia dado uma resposta definitiva, e a tensão por tomar essa decisão aumentava a cada momento. Em meio a essa incerteza, uma notícia inesperada a atingiu como um soco no estômago: Rafael estava de volta à cidade. Ela ouviu a informação casualmente durante uma conversa no escritório, quando uma colega mencionou tê-lo visto em um café do centro. O nome que ela não escutava há anos, de repente, parecia ecoar em seus ouvidos com força. Rafael. O homem que a havia deixado sozinha, que a abandonara em um momento crucial de sua vida, agora estava novamente perto. Clara congelou no lugar. Como ele poderia ter voltado? Porque depois de tanto tempo, ele estava ali, na mesma cidade que ela. Sua mente acelerou com perguntas, mas nenhuma delas trazia respostas. Tudo o que ela sabia era que não estava preparada para vê-lo. Não depois de tudo o que aconteceu. Ela tentou se convencer de que a cidade era grande o suficiente e que suas chances de cruzar com ele eram pequenas. Ainda assim, a simples ideia de que ele estava ali, respirando o mesmo ar, fez com que uma velha ferida se reabrisse. Naquela noite, em sua cama, Clara lutou contra a insônia. Rafael invadiu seus pensamentos de uma forma que ela não esperava. Ela se lembrava de cada detalhe daquele dia fatídico, do sentimento de esperança enquanto se preparava para a cerimônia, da expectativa crescente ao ver as pessoas chegando, e do vazio profundo ao perceber que ele não apareceria. As palavras da carta de Rafael voltaram à sua mente. Ele havia mencionado o medo de não ser bom o suficiente para ela, de não estar pronto para o compromisso, mas nada parecia justificar o abandono cruel. Aquela dor havia moldado quem Clara se tornara, uma mulher resiliente, mas profundamente cautelosa com qualquer forma de vulnerabilidade. Agora, ele estava de volta. E de alguma forma, isso significava que Clara teria que encarar não apenas sua presença, mas todos os fantasmas do passado que ela tinha se esforçado tanto para esquecer. Ela se virou na cama, sentindo o peso de tudo o que aquilo significava. O retorno de Rafael só tornava a decisão sobre o casamento de Amanda ainda mais difícil. O evento de pré-casamento de Amanda estava marcado para o próximo fim de semana.
Era uma pequena confraternização para os familiares e amigos mais próximos, e Clara havia finalmente decidido participar. Ainda não tinha certeza se seria capaz de ser a madrinha, mas sabia que ao menos, precisava estar lá pela irmã. Ela chegou um pouco atrasada, como de costume, tentando evitar o tumulto inicial. O ambiente estava aconchegante, com luzes suaves e música de fundo. Amanda, radiante em um vestido floral, veio recebê-la com um abraço apertado. Você veio. Isso significa muito para mim, Clara, disse, sorrindo. Clara sorriu de volta, tentando deixar suas preocupações de lado por pelo menos algumas horas. Ela estava determinada a se concentrar no momento e aproveitar o tempo com sua irmã e amigos. No entanto, à medida que a noite avançava, um sentimento estranho a invadiu, uma sensação de que algo estava prestes a acontecer. Ela avistou Mariana conversando com outros amigos em um canto e decidiu se juntar a eles. Estava em meio a uma conversa descontraída quando sentiu um leve toque em seu ombro. Ao virar-se, seu coração disparou. Era Rafael. Ele estava ali, na frente dela, mais real do que jamais imaginara. Por um breve momento, Clara não conseguiu reagir. Seu corpo travou enquanto seus olhos buscavam qualquer resquício de explicação no rosto dele. Rafael parecia ligeiramente desconfortável, mas seu olhar era firme. Clara, podemos conversar? Sua voz soou suave, mas as palavras carregavam um peso que parecia esmagá-la. Ela hesitou, todas as emoções voltando à tona de uma só vez. O chão parecia desmoronar sob seus pés, e Clara sentiu sua garganta fechar. Não esperava vê-lo ali, muito menos tão de repente, sem qualquer preparação emocional. Mariana, percebendo a tensão, discretamente afastou-se com os outros, deixando Clara sozinha com Rafael. Eu não acho que isso seja uma boa ideia, Clara respondeu finalmente, sua voz vacilante. Ela queria afastar-se, sair dali o mais rápido possível, mas suas pernas pareciam presas ao chão. Rafael deu um passo à frente, seu rosto tomado por um misto de arrependimento e ansiedade. Eu sei que você não tem nenhuma razão para falar comigo, mas eu preciso tentar. Você tem todo o direito de me odiar, Clara, mas pelo menos deixe-me explicar o que aconteceu. Clara cruzou os braços, como se tentasse se proteger do impacto emocional. Explicar. O que há para explicar? Você me deixou no altar, Rafael. Não há palavras que possam consertar isso. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto que Clara lembrava bem, um reflexo dele quando estava nervoso. Eu era um covarde, Clara. Estava com medo, não de você, mas de mim mesmo. Tive um surto de insegurança e acabei tomando a pior decisão da minha vida. Medo? Clara balançou a cabeça, incrédula. Você poderia ter me falado qualquer coisa antes. Qualquer coisa. Mas me deixar ali, sozinha, sem explicações? Isso não foi só medo, Rafael. Foi crueldade. Ela podia sentir seus olhos ardendo, as emoções mal contidas querendo escapar. No entanto, não queria dar a ele o poder de vê-la quebrar de novo. Eu sei. Eu errei terrivelmente. Não espero que você me perdoe, mas preciso que saiba que eu nunca deixei de pensar em você. Eu carreguei esse erro comigo por todos esses anos, e isso me destruiu tanto quanto a você. Clara ficou em silêncio, processando suas palavras. Havia tanta dor acumulada, tanto ressentimento, que era difícil até mesmo pensar em perdoá-lo. Ainda assim, aquela conversa que ela nunca teve, parecia abrir uma fresta de luz nas sombras que Rafael havia deixado. Eu preciso de tempo para processar tudo isso, ela disse finalmente, sua voz mais suave agora. Você não pode simplesmente aparecer e achar que suas palavras vão consertar o que você quebrou.
não é tão simples assim. Rafael assentiu, respeitando o espaço dela. Eu entendo. Se algum dia você quiser conversar, estarei aqui. Sem mais o que dizer, ele se afastou, deixando Clara sozinha em meio à festa que agora parecia desvanecer ao seu redor. Na manhã seguinte ao reencontro com Rafael, Clara ainda sentia o peso do que havia acontecido. As palavras dele continuavam ecoando em sua mente, e por mais que tentasse se concentrar no trabalho, era impossível não revisitar a conversa repetidas vezes. Mesmo assim, algo dentro dela parecia um pouco mais leve, como se a tempestade emocional que a dominava estivesse aos poucos, se dissipando. Durante uma reunião no escritório, Clara percebeu que Lucas, seu colega de trabalho, estava a observando com uma expressão de preocupação. Ele era sempre atencioso, um daqueles homens que sabia ouvir sem julgar. Eles tinham uma relação amigável, mas Clara sempre manteve uma certa distância. Você parece distraída hoje, Lucas comentou casualmente, enquanto todos se preparavam para encerrar a reunião. Clara sorriu, tentando disfarçar. É só cansaço, acho. Lucas não parecia convencido, mas não pressionou. No entanto, mais tarde, ele a encontrou na pequena cozinha do escritório, enquanto ela fazia uma pausa para o café. Sabe, se precisar conversar, estou por aqui. Às vezes, é bom desabafar com alguém que não está diretamente envolvido. Clara olhou para ele, surpresa pela oferta sincera. Por um momento, pensou em recusar. Estava tão acostumada a carregar seus problemas sozinha que a ideia de compartilhar suas dores com alguém parecia desconfortável. Mas havia algo na maneira como Lucas falava que a fez reconsiderar. Na verdade, tem sido uma semana difícil, admitiu, sentindo-se aliviada por dizer em voz alta. Lucas sorriu suavemente, encorajando-a a continuar. Clara explicou, de forma resumida, sobre o retorno de Rafael e como isso havia mexido com ela de maneiras que não esperava. Ela falou sobre o convite para o casamento de Amanda e como tudo parecia estar se acumulando em sua cabeça. É muito para lidar, Lucas comentou após ouvi-la. Mas sabe, você não precisa enfrentar tudo isso sozinha. Às vezes, permitir que as pessoas se aproximem pode ser uma forma de cura. As palavras dele ressoaram em Clara. Embora ainda estivesse relutante em abrir completamente seu coração, a presença de Lucas começava a despertar nela um sentimento de segurança, algo que há muito tempo ela não experimentava. Clara passou os dias seguintes refletindo sobre tudo. As conversas com Rafael e Lucas giravam em sua mente como um ciclo interminável. Enquanto Lucas representava algo novo e seguro, Rafael ainda era a personificação de seu maior trauma, algo que ela não tinha enfrentado completamente até agora. Sabia que para seguir em frente de verdade, precisava de um encerramento. Decidida, Clara marcou um encontro com Rafael. Ela precisava entender, ouvir mais do que aquelas poucas palavras que ele disse na festa. Era necessário fechar aquela ferida aberta, de uma vez por todas. Eles se encontraram em um café tranquilo, longe dos olhares curiosos. Rafael estava visivelmente nervoso, mas Clara estava determinada a manter sua compostura. Ela não queria ser arrastada de volta para aquele lugar de dor, mas sabia que precisava enfrentar o que havia acontecido. Eu não vim aqui para recomeçar nada. Clara começou, sua voz firme. Eu vim porque preciso de respostas. Preciso entender o que passou pela sua cabeça naquele dia. Rafael a olhou com uma mistura de culpa e tristeza. Clara, naquele dia eu estava completamente perdido. Eu me olhei no espelho e vi alguém que não estava pronto. Senti que não era suficiente para você, que não conseguiria ser o marido que você merecia. Fui covarde, fugi do que sentia. E de alguma forma, achei que te deixar no altar seria menos doloroso do que arrastar você para minha confusão.
Clara balançou a cabeça, absorvendo cada palavra. Você me humilhou. Me deixou sozinha em frente a todos os nossos amigos e família. Não foi só sobre você, Rafael. Foi sobre mim, sobre o que aquilo fez comigo. Ele assentiu, os olhos cheios de arrependimento. Eu sei que te machuquei mais do que posso explicar. E eu não espero que você me perdoe, mas precisava te dizer que mesmo com o tempo que passou, eu nunca consegui me perdoar pelo que fiz. Clara ficou em silêncio por alguns momentos, digerindo suas palavras. Finalmente, respirou fundo. Eu entendo que você estava com medo. Mas isso não muda o que aconteceu. Agora, eu preciso seguir em frente. E acho que depois de hoje, finalmente posso fazer isso. Rafael assentiu, respeitando o encerramento que Clara buscava. Ela se levantou, com a sensação de que pela primeira vez, estava deixando o passado para trás. Clara saiu do café com uma sensação de alívio que não sentia há anos. O encontro com Rafael, apesar de difícil, foi necessário. Durante todo esse tempo, ela havia acreditado que precisava de uma explicação para seguir em frente, mas a verdade era que não se tratava de entender as razões dele. Era sobre ela, sobre perdoar não apenas Rafael, mas a si mesma por ter carregado aquela dor por tanto tempo. Enquanto caminhava pelas ruas, o sol brilhava em seu rosto, e Clara sentiu como se algo dentro dela finalmente tivesse sido libertado. O perdão que ela havia concedido não era uma absolvição para Rafael, era para ela mesma. Ela percebeu que ao soltar o rancor, estava permitindo que o peso do passado se dissipasse, abrindo espaço para algo novo. Perdoar não significava esquecer o que aconteceu, mas significava escolher não deixar que aquilo continuasse definindo sua vida. Ela havia decidido deixar o passado para trás, sem olhar para trás com arrependimento. Clara sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma leveza em seu coração. Estava pronta para seguir adiante, sem as correntes que aprendiam ao que havia sido. Agora, ela podia olhar para o futuro com esperança. Clara voltou ao trabalho na semana seguinte com uma nova perspectiva. A conversa com Rafael havia dado a ela o encerramento que sempre desejou. Agora, ela se sentia pronta para deixar o passado para trás e se abrir para novas oportunidades, tanto na vida profissional quanto pessoal. Lucas, como sempre, continuava presente, oferecendo seu apoio discreto. Ele não perguntava diretamente sobre o que havia acontecido entre ela e Rafael, mas Clara sabia que ele estava ali se ela quisesse conversar. Pela primeira vez, Clara começou a ver Lucas de uma maneira diferente. Ele sempre foi uma presença constante, alguém em quem podia confiar, e aos poucos, isso a fez perceber que talvez houvesse algo mais ali, algo que ela nunca tinha permitido florescer por causa de suas barreiras emocionais. Um dia, após o expediente, Lucas a convidou para jantar. Clara, depois de uma breve hesitação, aceitou. Eles passaram a noite conversando sobre coisas triviais, mas também sobre seus sonhos, seus medos, e para Clara, foi surpreendente perceber o quanto se sentia à vontade com ele. Não era como um romance de conto de fadas, mas algo real, algo construído sobre confiança e respeito. A proximidade com Lucas não eliminava todas as dúvidas e medos que Clara ainda tinha sobre abrir seu coração novamente, mas havia algo diferente dessa vez. Ela sabia que não precisava se apressar. Estava disposta a ir devagar, a deixar as coisas acontecerem no seu próprio tempo. O casamento de Amanda estava se aproximando rapidamente, e depois de muita reflexão, Clara finalmente deu sua resposta. Ela seria a madrinha. Quando contou a notícia para Amanda, a irmã praticamente pulou de alegria. Clara sabia que participar daquele momento importante na vida de Amanda não seria fácil, mas agora estava em paz com a decisão. Ela não estava mais fugindo de seus próprios fantasmas. No grande dia,
Clara estava ao lado de Amanda, segurando o buquê, enquanto observava a felicidade sincera da irmã. O casamento não era um lembrete doloroso de seu próprio fracasso. Em vez disso, representava um novo começo para Amanda, e de certa forma, também para ela mesma. Ao final da cerimônia, enquanto os recém-casados se abraçavam, Clara sorriu, sentindo-se finalmente em paz com o que estava por vir. Ela sabia que dali em diante, o caminho seria de reconstrução, mas agora estava pronta para trilhar essa jornada. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like, e comente abaixo o que achou da história. Até o próximo vídeo.